como é a parceria de vocês, da Polícia Civil, com as guardas municipais. Não sei se dá para falar como Estado ou só como capital, mas, enfim, a experiência que você pode compartilhar com a gente. Olha, a articulação e o trabalho integrado, ele existe, ele é fomentado, inclusive isso é um princípio da segurança pública básico, integração e transversalidade. Integração entre os órgãos da segurança pública, lá previsto no artigo 144 da Constituição, Polícia Federal, Polícia Civil, Polícia Militar e guardas municipais, que já são consideradas polícias. Existe uma PEC, mas não é a PEC da segurança pública, é outra proposta de emenda à Constituição Federal que prevê as guardas municipais sendo alçadas ao status de polícias. Então, isso está tramitando, é possível que isso avance lá no Congresso Nacional. Então, existe sim uma integração, mas é óbvio que isso precisa ser aperfeiçoado e fomentado. Eu acho interessante que a gente passou aqui por diversos temas e um deles é relacionado ao índice de esclarecimentos e à metodologia utilizada pelo Sou da Paz. Olha, eu discordo da metodologia utilizada pelo Sou da Paz, inclusive a nossa entidade de classe nacional, a ADEPOL do Brasil, ela traz uma perspectiva muito bem fundamentada de demonstrar que a gente não pode medir índice de esclarecimentos de homicídio trazendo a denúncia do Ministério Público como critério. Perfeito. Porque, eu te garanto, a Polícia Civil investiga e identifica o autor, o delegado de polícia faz o indiciamento e daí, até esse indivíduo ser condenado ou não, existe um calvário. Mas entre a denúncia e a condenação também há um caminho gigantesco, né? Com toda certeza. Então, só para a gente esclarecer para os nossos telespectadores, o delegado de polícia investiga, diz, olha, foi essa pessoa que matou fulano. E aí ele formaliza e entrega isso para o Ministério Público. O Ministério Público analisa e diz, olha, concordo com o senhor, delegado. Mas o Ministério Público pode dizer, eu não tenho elementos de prova para oferecer a denúncia. Retorna ao delegado de polícia para que ele angarie mais provas. E aí nós temos diversas falhas dentro do nosso sistema de persecução penal que faz com que, muitas vezes, essas requisições realizadas pelo promotor de justiça sejam requisições que, de certo modo, em algumas situações, desejam ganhar um pouco de tempo em razão do Ministério Público também estar assoberbado com muitas atividades, ou até mesmo por uma falta de percepção prática de que, olha, é impossível se chegar a essa prova que o Ministério Público está pedindo. Vou te dar um exemplo prático. O Ministério Público requisita filmagens do momento da execução. É básico. Você imagina que o delegado de polícia, os investigadores, realizam um inquérito, chegam na autoria e deixariam passar batido as imagens de câmera? Mas aí lá na frente, muitas vezes, um promotor de justiça, retorna. É verdade isso. Pede imagens. O que é um problema também, né, André? Exato. Porque o que a gente pode considerar, então, como um crime, com ou sem solução? É uma outra discussão que a gente pode trazer aqui para a mesa também. Para além da métrica que foi utilizada pelo Instituto Sou da Paz, entendi perfeitamente o que é que você colocou e faz sentido. Sim. Mas para além da métrica, né, o que é um crime que é considerado com solução e sem solução? Mas só esse processo já chama a atenção, porque isso demora muito e atrasa mais um processo que já seria demorado. Sim. E aí eu estou falando de um aspecto de um homicídio, por exemplo, né? A gente está falando aqui de um caso hipotético prático, né? De um aspecto da investigação de um homicídio e que nós estamos debatendo nessa mesa aqui um dado que foi fundamentado com base em uma metodologia que explica o fenômeno dessa forma. Mas eu deixei claro explicando qual foi a metodologia, para não ficar superficial. Exatamente, e ficou muito bem esclarecido e posto aqui que essa metodologia, na nossa visão, ela é, de certo modo, falha. Então, a gente tem diversas variáveis. Se você tivesse que dar um percentual, um índice aqui de resolução para o crime aqui no Estado, por exemplo, o que você colocaria para a gente? Indiciamentos. Vocês têm métrica, mas você tem números assim? Vocês não fazem esse tipo de levantamento? Nós podemos fazer uma pesquisa e trazer esse dado posteriormente. Sim. Nesse momento eu não vou ter aqui. Mas nós temos os dados de inquéritos policiais que o delegado de polícia faz o indiciamento, ou seja,
fala quem foi o autor, as circunstâncias, traz a materialidade do crime e diz, olha, está aqui. Sim. Então, a gente acredita que essa métrica é a métrica mais fidedigna. Sim. Se nós vamos ter uma denúncia, vamos ter uma condenação, nós entramos em aspectos jurídicos que são muito complexos. Sim. E que podem ser considerados também. De repente, a gente pode apresentar as duas métricas e apresentar os dois dados, mas não trazer e simplificar essa métrica de esclarecimentos dessa forma, que na nossa visão é equivocada. Eu queria só acrescentar uma informação que converge muito com o que o doutor André falou, é a questão mesmo de não haver, de fato, no Brasil, uma convergência com índices básicos referentes à segurança. Então, me parece aqui que não há um indicador nacional que seja, de fato, accurate, né? Assim, enfim, eficiente, referência com relação à resposta de chamado de polícia, por exemplo. Não há indicadores importantes para mensurar a questão da criminalidade no Brasil. Então, sem dados, a gente não consegue eficiência para fazer uma boa política pública. Só então, que a gente sente, pelo menos a gente consegue dizer com clareza que a situação não está legal, não está interessante. Tem muita coisa para a gente tratar aqui. Pode falar, André? Lívia, vou chamar uma reportagem, mas vamos lá. Pegando um gancho aqui, você foi muito feliz, porque, de fato, não há um consenso. E aí eu volto à questão dos consensos. Não há consenso sobre a métrica. Na lei do SUSP, nós temos lá a indicação de que, olha, vamos medir índice de crimes violentos, né, os CVLIs, crimes violentos letais intencionais, por intermédio dos inquéritos policiais, denúncias e condenações. Nossa, aí o processo muito mais veja longo, que eu estou... Aí vai dar 1%. Amplia. Veja que aí eu estou ampliando. Sim. De certo modo, é mais fidedigno, porque você conhece o fenômeno de maneira compartimentada e depois pode trazer suas conclusões. Te cortando, então, o que eu entendo que seria a solução, que é aquilo que eu levantei agora há pouco. Isso seria um crime solucionado, não? Sim, né? Exatamente. Aí você fala assim, olha... a condenação ou não? A condenação é um critério muito fidedigno. Sim. Também, né? Olha, condenou, é isso aí. A gente pode ter, e aí discutindo sobre direito, condenação, aí a gente vai falar sobre direito, olha, ele pode ter matado, mas pode ter prescrito o crime, né?